Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Francisco. Quero falar um pouco sobre a Epístola aos Gálatas. Essa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, ali por volta do ano 49 depois de Cristo. É uma carta que eu particularmente gosto bastante. É uma carta que tem 6 capítulos e tem como tema central a salvação pela graça por meio da fé. O apóstolo Paulo ele fala aos crentes da Galácia, a Galácia que era uma região, que compreendia ali algumas cidades que foram evangelizadas pelo próprio Paulo. Os cristãos daquela igreja estavam sendo oprimidos, estavam sendo atacados por falsos ensinamentos, pelo legalismo judaizante que tentava colocar a salvação na prática das obras da lei. E Paulo ele faz uma verdadeira defesa apologética, uma defesa da fé, quando ele escreve essa carta. A carta tem pelo menos 3 principais seções, Claro, começa com a saudação, mas na primeira seção Paulo defende a autoridade do evangelho que ele pregou e também a sua chamada pessoal. Na segunda seção, Paulo defende a liberdade do evangelho. Na terceira seção, ele novamente fala sobre a liberdade do evangelho e relacionando com a salvação pela graça e o cuidado no uso dessa liberdade, ou seja, não utilizar essa liberdade para dar ocasião à carne. E por fim, a conclusão. Eu gostaria de falar nesses minutos aqui sobre os principais pontos, capítulo por capítulo, destacando alguns versículos. Como eu disse, ele começa fazendo a sua saudação, e os irmãos vão observar a gravidade com que ele fala no início, quando ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Aqui Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica, para comunicar com os crentes daquela região. E a partir do versículo 6, ele começa a demonstrar a surpresa com que ele vê algumas coisas ali naquela igreja. No versículo 6, ele diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, outro evangelho já estava sendo pregado ali naquela região. E como eu disse, o evangelho do legalismo, o evangelho das práticas da lei, E para defender aqui não mais a sua autoridade apostólica, mas a autoridade do evangelho, ele diz no versículo 8: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, E ele segue falando do seu compromisso com Deus, do seu compromisso em agradar a Deus e não aos homens. Mas eu destaco aqui nessa primeira parte essa defesa da autoridade daquilo que foi pregado, É importante nós entendermos que na igreja protestante, como é o nosso caso, não é a igreja que determina o que a Bíblia vai ensinar. É a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. E, portanto, todos nós estamos subordinados à palavra de Deus. E o apóstolo Paulo ele segue falando essas coisas, faz um resumo ali da sua autoridade e da sua história,
E vai passando no capítulo 2, quando ele fala que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, né? E no versículo 21 do capítulo 2, ele chega a dizer que se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou seja, morreu em vão, né? E aí no capítulo 3 ele começa a falar do papel da lei, porque se até aqui ele diz que a lei é impotente para salvar, e a igreja estava sendo atacada por aqueles que pregavam a prática da lei, ele agora precisa explicar. A lei não foi dada para salvar, mas para que foi dada a lei? E aí ele fala do papel da lei, papel pedagógico da lei, né? No versículo 24 do capítulo 3, ele diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E aí ele fala no versículo 29 da descendência de Abraão, ou seja, nós somos descendentes de Abraão, não segundo o DNA, não segundo a prática da lei de Moisés, mas segundo a fé, né? Então, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. No capítulo 4, ele fala exatamente deste papel que ele já tinha explicado no 3, que depois que a fé veio já não necessitamos de aio, ou seja, a lei foi cumprida. Jesus, ele cumpriu a lei, Jesus é o cumprimento da lei, né? Então, para a igreja não resta a guarda da lei nos seus dias, nas suas festas, nos seus hábitos. É óbvio que também não somos antinomistas. E o que é antinomista? É aquele que acha que vivemos sem lei. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. O mesmo Paulo fala aos Coríntios que nós estamos debaixo da lei de Cristo. Lei essa que Tiago chamou de lei da perfeita liberdade. Ou seja, você é livre, mas você não é livre para fazer o que quer. Você é livre porque você já não faz mais o que você não quer. Você é livre para agradar a Deus e não para desagradá-lo, né? Então, o que era pecado nos dias antigos continua sendo pecado hoje. Mas não temos mais a necessidade da circuncisão, da guarda de dias, da guarda de festas. Isso aí, tudo apontou para Jesus e Jesus é o cumprimento fiel da lei. E no capítulo 4 ele explica isso, que o Evangelho, ele nos tira essa obrigatoriedade, né? Ele até usa uma alegoria entre Sara e Agar como dois concertos. No capítulo 5, ele nos exorta a conservar a liberdade cristã, ou seja, a liberdade, aí eu queria destacar o versículo 13, quando ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Ou seja, somos livres, já escapamos do jugo da servidão, como ele diz no versículo 1, né? Não estamos mais buscando justificação pela lei, como ele diz no versículo 4, que os que tentam se justificar pela lei caíram da graça, mas esta liberdade não deve servir para dar ocasião à carne. E aí, a partir do 16 até o 26, ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito. As obras da carne e o fruto do Espírito e essa guerra interior que vivemos, né? Não dá tempo de detalhar aqui, mas a vida cristã é exatamente uma vida com propósito. E eu destaco o 24, que diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 25. E por fim, as últimas exortações no capítulo 6, quando ele fala mais algumas coisas, e dois versículos que eu gostaria aqui de destacar. O primeiro,
É o 7, que diz que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. E também o versículo 17, quando ele diz que traz em seu corpo as marcas do Senhor Jesus. Essas marcas são as marcas que identificam. Ele usa a palavra, ele usa o estigma, que era uma marca que identificava o servo com seu senhor. Todo servo na Grécia, naquele tempo, e em outras civilizações também, carregavam consigo uma marca que identificava a quem eles pertenciam. E o cristão, ele deve carregar consigo as marcas de Cristo. Amém?